Fala galera, estou aqui com dois grandes profissionais da área da saúde, Dr. Isaac Nava e a doutora Carol Nava. Vamos retornar aqui ao nosso podcast, tá? Voltar a falar daqueles assuntos tão polêmicos que são as canetinhas milagrosas. Agora nós vamos estar abordando sobre esse assunto. Anteriormente nós estávamos falando sobre soroterapia, mas agora nós vamos falar sobre as canetinhas mágicas, os pós, os contras, mitos e verdades. E aqui nós estamos mais uma vez, Dr. Isaac e doutora Caroline. Mounjaro, Ozempic e Saxenda. Qual a diferença desses três medicamentos e suas reações adversas? Isso é com vocês. Então, são três classes diferentes de medicamento, né? Assim, a medicina vem se modernizando. Então, a gente começou com essas canetinhas lá com a liraglutida, que era ali a Victoza e a Saxenda, que foram as iniciais, essas canetinhas que são inicialmente produzidas para pacientes diabéticos, porém, como um dos efeitos colaterais era a perda de peso, muita gente começou a usar elas para emagrecimento. E elas ganharam mais fama, inclusive, para esse intuito do que realmente para tratamento de diabetes. As primeiras, como eu já falei, foram a Victoza e a Saxenda. Posteriormente veio a Ozempic, que já era uma versão dessa medicação melhorada. E hoje a Mounjaro, que já é uma outra versão com outra medicação, com outro análogo de um hormônio associado. Então, tem algumas diferenças e cada vez mais vem evoluindo e conseguindo efeitos mais positivos em favor do emagrecimento. Perfeito, doutor. Inclusive, eu queria até tirar uma dúvida com vocês. Posso falar? Pode, claro, porque o espaço é de vocês, eu aqui sou... Então, como o Isaac falou, começamos aí com a liraglutida, né? A Saxenda e a Victoza, que são análogos do GLP-1. Depois veio o Ozempic e agora também tem o Wegovy, que os dois são a semaglutida, também análogos do GLP-1. Hoje em dia usamos mais o Wegovy e o Ozempic por conta dos efeitos colaterais. São menores do que Saxenda e a Victoza. E agora, atualmente, temos a melhor medicação do mundo, que, como ele disse, usamos com efeito colateral o emagrecimento, usamos também para a obesidade, além da diabetes mellitus tipo 2. E, além do análogo do GLP-1, ela é conhecida como um dual. Ela é análogo do GLP-1 e do GIP, que são peptídeos gastrointestinais, dois hormônios, incretinas, que atuam no trato gastrointestinal, diminuindo o esvaziamento gástrico. Por isso, diminui ali a fome, melhorando deixando o paciente mais saciado, né, doutora? Né? E, além disso, vem mostrando aí grandes mudanças no corpo, não só no emagrecimento, mas também diminuindo os riscos cardiovasculares, diminuindo lipoproteínas de baixa densidade, né? Que Perfeito. Hoje é um grande problema na população brasileira, que é a população com colesterol alto, né? Então, não só emagrecimento, mas vem aí limpando o corpo, né? Diminuindo a gordura abdominal, gordura visceral. Então, vem mostrando grandes avanços na medicina. Inclusive, doutora, a obesidade, pelos estudos comprovados, é a segunda doença que mais mata no mundo depois do tabagismo. Acredito eu, não sei se já mudou esse estudo, mas até 2023 era. Mas acredito que a obesidade vem só aumentando, né? A gente vê muitos produtos industrializados, alimentos com conservantes, e eu acho que só vem aumentando, creio eu. Mas me corrija se eu estiver errado. Como a gente tá falando dessas canetinhas emagrecedoras, e principalmente da Mounjaro, que foi a última medicação, né, que tem excelentes resultados no emagrecimento, pela primeira vez na história, por incrível que pareça, depois dessas medicações, a curva americana de obesidade ela fez uma curva positiva. Perfeito. Ela vinha sempre numa curva ascendente e agora deu uma estabilizada e uma pequena baixada. Então, por isso que a gente tem muita esperança que essa medicação ela venha como ajudar bastante na parte da obesidade no mundo, né? Não no Brasil, mas no mundo, que é uma doença que realmente hoje mata, está relacionada com várias outras patologias. E realmente, pela primeira vez, a curva deu uma estagnada, talvez devido ao uso dessas medicações, está bem atrelado uma coisa à outra.
epidemia do século XXI. A obesidade, né, Obesidade. doutora? Inclusive também, a gente já tá vendo, nós já estamos vendo aí como o brasileiro sempre dá um jeitinho de tudo, aquele jeito malandro de ser, né? Para poder ganhar dinheiro, a gente já tá vendo aí canetinha sendo vendida como se estivesse vendendo bijuteria, né, doutor? Nada contra quem vende bijuteria. Mas eu digo assim, a gente tá vendo já em redes sociais, a gente olha em stories, pessoal botando canetinha, vendendo canetinha como se fosse algo normal. O que vocês têm a falar sobre isso, sobre esse mercado negro? Sobre, inclusive, passou agora recentemente que pessoas estão colocando insulina dentro dessas canetas. O que vocês podem falar abertamente sobre isso? Igor, não só sobre as canetinhas, mas qualquer medicação que você for utilizar, cara, você tem que saber a procedência. Hoje, pela fama que ganharam essas canetas, muita gente está desesperada para usar. Realmente não é uma medicação barata, ela é importada, ela não é fabricada no Brasil, e aí acaba que muita gente está buscando de qualquer forma utilizar. O que acontece? Muita gente tem vendido essas canetas no mercado negro sem você saber a procedência, não sabe se realmente é uma caneta original, se não é uma caneta original, se não é uma caneta preenchida com outra substância, ou se não é uma caneta produzida em algum outro local. Então hoje realmente está dessa forma que você falou. Muita gente vendendo essas medicações e pessoas que não são farmacêuticos, que não são médicos, que não são clínicas, que não são indústrias e vendem essa caneta simplesmente porque a pessoa quer tomar e quer emagrecer e aí às vezes está correndo um risco em tomar uma medicação que realmente não é a medicação original. Como ele falou, não sabe nem se é mesmo a tizepatida, não sabe nem se é Mounjaro, né? Pois é. Colocando insulina mata. Se você fizer uma dose errada de insulina, você vai ter uma hipoglicemia e você não vai chegar a tempo no hospital. Você vai morrer. Cara, o brasileiro ele sempre tá dando um jeitinho aí de poder tá ganhando dinheiro, né? E a gente sabe que são medicamentos que, por mais que sejam bons medicamentos, né, já utilizados como tratamento da obesidade, são medicamentos que, se tomar de forma incorreta, também pode levar a óbito. A gente sabe disso, claro. Por isso que só quem pode manuseá-los são vocês, médicos profissionais da área da saúde, que estudaram para isso. E é muito importante a gente ressalvar aqui, né, que comprar medicamento de mercado negro ou de pessoas mais baratas, com preço mais em conta, eu acho que é algo danoso à saúde, né? A gente está vendo aí até agora, a gente sabe disso. A gente escuta na clínica que o Mounjaro aí já estão vendendo a R$1.500, que isso é um absurdo. Eu nunca vi uma canetinha por R$1.500. Então, galera, tenham cuidado com relação a isso. Vocês que estão comprando o Mounjaro aí no Mercado Negro, no Instagram, por favor, só comprem ou só usem de acordo com a prescrição do médico, tá bom? Tu falou sobre só com a prescrição médica. Muitos deles vendem no Instagram e não só pelo risco de falsificação, mas também pela dose que se deve usar. Esses dias eu coloquei no Instagram, não sei se tu viu, o paciente que chegou para mim no hospital. Eu também dou plantão noturno. E o paciente chegou com desidratação gravíssima, porque fez uma dose de Mounjaro de 15 miligramas. Você que está na clínica, que convive com a gente, você sabe que é muito difícil um paciente chegar a 15 miligramas. Então, assim, o paciente comprou na mão de uma blogueira uma dose e aplicou 15 miligramas. Chegou no hospital desidratado. Então, não só isso, não só o risco de contaminação, não só o risco de não ser realmente a tizepatida, mas uma insulina misturada com... O que tu fala? Sibutramina. Com certeza. Além de intoxicação. E agora saiu recente, né? Sobre as canetinhas com risco de contaminação. Ou porque não era bem... Manipuladas, contaminadas, na verdade. Contaminadas de fungos. Porque não foram bem acondicionadas. Então, esse povo que vende aqui barata, ok, pode ser tizepatida. A que custo? Como que vem de fora do Brasil? Acondicionada aonde? Enfiada numa caixa no fundo de um lugar por não sei quantos 30 dias, quente. E o engraçado, né? A facilidade, né, que o brasileiro consegue burlar o sistema, né? Não é só essas canetinhas, nenhuma medicação, cara. Você deve tomar, se não for de medicação regulamentada pela Anvisa ou com alguma procedência. Então, remédio é coisa séria, remédio mata. Então, realmente tá exacerbado
E como eu disse lá no começo do podcast, se feito qualquer coisa de forma errada, vai ter mais efeito negativo do que positivo. Doutor, a gente sabe que o Mounjaro, né, ele inibe ali, né, os alimentos no gastro, fazendo com que o paciente se sinta mais saciado, né? E, consequentemente, ele demore mais, prolongue mais a vontade de se alimentar, de deglutinar, né? Porque o esvaziamento intestinal, ele é mais lento, certo? Corrija-me se eu estiver errado. Certo, diminui certo. o esvaziamento gástrico. Correto. Então a gente vê muitos hoje, inclusive profissionais da área da nutrição, da minha área, falando que é um absurdo cara, sinceramente, eu não vejo porquê. Eu acho que assim, se é um medicamento que está ajudando, eu acho que tem que ter sim a ajuda do profissional da área da nutrição, porque a gente sabe que ao inibir a fome, os pacientes também acabam ficando sarcopênicos, né? Porque pede massa magra, não tem a ingestão de macronutrientes de forma necessária que ele precisa para poder no seu dia a dia, né? E aí eu pergunto para vocês, existe algum alimento, alguma dieta que o paciente precise seguir em conjunto ali com o Mounjaro? Tu falou sobre sarcopenia, né? Exato. Muitas pessoas falam, não vou usar Mounjaro porque perde massa magra. Vírgula, né? Perde massa magra se você não fizer em conjunto com o médico e um nutricionista, porque você precisa ingerir proteína. Perfeito. Então, como diminui o esvaziamento gástrico, o paciente ele vai comer geralmente algo que sacia. O que sacia é o carboidrato. Então, ele vai comer de pouquinho em pouquinho um carboidrato, ou até comidas ricas em gorduras saturadas, ou ricas em açúcar também. E com isso vai diminuir a ingesta de proteína. Ninguém vai procurar uma proteína, ninguém vai procurar um ovo cozido para comer. Com certeza. Né? Não é palatável. Então, isso faz com que a pessoa perca massa magra e não o medicamento em si. Então, eu sempre encaminho para você, inclusive. Com certeza, doutora. Né? E tem tudo isso também dos efeitos adversos. O paciente pode ter náuseas, vômitos, então ele vai ficar nauseado. Então, aí que a gente entra, né, com a dieta ali. Mais líquida, pastosa, a facilidade dele deglutinar, dele poder ingerir a quantidade de macronutrientes necessária para justamente não perder essa massa magra, um shake de whey com frutas, ou até um caldo com frango, enfim, que seja mais palatativo, né, para que ele consiga fazer a ingestão de macronutrientes necessária. Ele tem que bater pelo menos o mínimo ali necessário de macro e micronutrientes diários. Se ele começar a não bater isso, ele acaba perdendo massa muscular e não só gordura. E aí é onde você entra num caso mais grave, sarcopenia, que é um negócio assim, que só se fizer a longo prazo. Não é tão simples entrar em sarcopenia. Mas lógico, se fizer uso dessa medicação por longo período, por conta própria, sem se alimentar corretamente, às vezes você está perdendo peso, mas você não está perdendo peso à custa de estar perdendo gordura. Você vai estar perdendo, às vezes, ali massa muscular associada. Você está diminuindo de peso, mas você não está emagrecendo realmente. Você está ficando consumido, né? Você está se consumindo. Então, você está perdendo ali mais massa muscular do que realmente gordura. E você acaba baixando de peso, mas você não está emagrecendo. E é muito bacana esclarecer isso, né? Porque eu vi esses dias um nutricionista falando exatamente isso. Poxa, o pessoal paga 4 mil numa caneta, mas não quer pagar uma consulta com o nutricionista para fazer uma reeducação alimentar. Eu achei bem plausível isso que ele falou. Sim. Mas, entretanto, pessoas que têm condição de pagar um tratamento como esse, tudo bem, eu acho bem válido, porque é algo que vai ajudar. Mas, claro, eu queria te fazer uma pergunta. Esse medicamento substitui o acompanhamento nutricional? Não, jamais. Nada substitui o acompanhamento nutricional. Eles têm que caminhar junto. Hoje, que nem eu falo, é uma ferramenta muito valiosa para a obesidade, para o emagrecimento. É uma medicação excepcional e não só para o emagrecimento. Ela diminui o risco cardiovascular, ela diminui 8 tipos de cânceres relacionados à obesidade. Então, ela trata diabetes mellitus tipo 2. É a melhor medicação do mundo, inclusive, para essa função. Agora, não é acessível, é cara. É cara. E sempre é mandatório que na prescrição médica tenha o acompanhamento com o nutricionista e a prática de atividade física. Hoje isso é mandatório, isso não é opcional. O médico tem que orientar o paciente dele a isso, não simplesmente passar o remédio e mandar o cara para casa. Ele tem que associar a atividade física e encaminhar o nutricionista para passar uma dieta para o paciente.
Até porque a gente vê muito, né, doutora? Vou já dar a palavra para você. Nós observamos que muitos pacientes também que tomam o Mounjaro, o Ozempic, as canetinhas, muitos desses pacientes às vezes ficam indispostos justamente porque não estão fazendo a introdução alimentar de forma correta, não tendo energia para poder treinar, para poder fazer atividade física e ainda ter um resultado ainda mais positivo, né? O que tu me fala sobre isso aí? Sobre a ingesta alimentar. Sobre sarcopenia que você falou, já peguei paciente no consultório que chegou para mim sarcopênico. Sim. Pelo uso da caneta emagrecedora a longo prazo, sem uma orientação alimentar adequada, porque acha que comer pouco é comer saudável. Exatamente. Isso não existe. Comer pouco não tem nada a ver com comer corretamente. Então, o paciente chegou para mim, já usando a caneta emagrecedora há uns 3, 4 meses, e ali, pulando refeição, cortando carboidrato, cortando proteína, a curva glicêmica do paciente parecendo uma montanha-russa. Então, na hora que come uma tapioquinha com manteiga, come um biscoitinho com café, come... Calorias vazias, né? Calorias vazias, assim, rico em gordura saturada. Então... Se você fizer isso, lógico, a longo prazo você vai perder massa magra. E isso causa indisposição. E isso causa falta de energia. O paciente pular a refeição, não comer a quantidade de carboidrato diária adequada, a quantidade de proteína adequada. Então, ele tem que comer tudo. Gordura, proteína, carboidrato, fibras. Quer comer sozinho, fazer sozinho? Exatamente. Isso é muito bacana tu ter ressaltado isso, porque sobre comer errado, porque às vezes a gente pega muito paciente, inclusive, que vem de estar tomando Mounjaro, Ozempic, que come pouco porque não sente fome, mas come errado. E come pouco e às vezes não tem resultado, porque come um pouco com muita caloria. Sim. Como? A gente sabe que um saquinho ali de amendoim japonês tem nada mais, nada menos que uns 300 gramas de quilocalorias. Então ele está comendo pouco, porque naquele momento é o que ele quer, o que ele sente vontade de comer, mas está comendo muita caloria, às vezes não vê um resultado, né? Isso aí a gente acaba vendo muito na clínica. Sim. E fazendo escolhas erradas, né? E a gente já vai, por exemplo, um exemplo de um paciente que pode comer muito com pouco, é comer 500 gramas de morango com 2 colheres de leite condensado, que ali tem 300 calorias, que eu acho muito difícil um paciente comer 500 gramas de morango. Mas a gente vê que a falta de um acompanhamento nutricional e médico acaba fazendo com que o paciente não chegue no resultado que ele tanto almeja, né? Eu tenho uma frasezinha que eu dava até numa aula, mas hoje eu vou ser bloqueado aí, cancelado e chamado de gordofóbico. Fala. Mas eu gosto de falar que gordo é bicho safado. Porque o bariátrico, a gente tira como exemplo o bariátrico, Perfeito. porque eu falava isso numa palestra, que o bariátrico, se tu não tratar a cabeça dele antes, acaba que ele volta a engordar. Por quê? Ele sabe, aí é onde eu entrava com essa frase, que gordo é bicho safado. Ele sabe que ele não consegue comer um prato de comida, mas ele sabe que ele toma uma lata de leite condensado. Ele vai lá e toma uma lata de leite condensado. Ele sabe que ele toma um pote de sorvete de colherzinho bariátrico. Ele vai lá e toma. Esse cara, ele vai voltar a engordar. Então, assim, se tu não trabalhar também os hábitos, a tendência é que ele volte. Independente de ser bariátrica, de ter emagrecido naturalmente, de ter emagrecido com uso de canetas emagrecedoras e outras medicações, se ele for retomar aquela rotina que fez ele engordar, ele vai voltar a engordar. E a pessoa, aquilo que tu falou, vai comer o amendoim, vai comer uma lata de leite condensado, vai comer um pote de sorvete, coisas que são em pequenas quantidades muito calóricas. Vai engordar de novo. Não tem jeito. Foi até bom tu tocar nesse assunto, doutor Isaac, do bariátrico, né? Porque o Mounjaro, ele tem efeito positivo tanto quanto uma bariátrica, só que mais saudável, porque é menos invasivo, claro. Sim. Cara, então... Hoje, com os estudos, fala que a Mounjaro é uma bariátrica química, né? O estudo, ao longo de 6 meses, ele evidenciou uma perda de peso superior a 26% e mais de 90% dos usuários. Então, é praticamente uma bariátrica química. E hoje em dia, se você fizer um acompanhamento adequado, você ainda potencializa esses 26% de perda. Então, associando com outras medicações, com atividade física e com dieta, você consegue ali ter uma perda de 30%, 35% do peso corporal, que é o que uma bariátrica consegue. Então, sim. Tem praticamente o mesmo efeito de uma bariátrica, lógico, numa velocidade mais lenta,
né? Só que também é vantagem, muito menos invasivo. Você não abre ali e corta o seu estômago fora um pedaço. Sim, com certeza. E ainda assim, mesmo cortando o estômago, a gente vê muitos pacientes com reganho de peso, né? Que isso é até pior, porque você faz uma cirurgia bem invasiva ali, tem todo aquele risco e volta, né, ao seu estado inicial, sendo que o Mounjaro não tem tanto esse... Mas é aí que entra o que ele falou sobre... Ai, desculpa eu falando longe. Mas é o que entra o que ele falou sobre preparo psicológico, né? Muitos pacientes hoje fazem bariátrica porque pagaram, ou porque burlaram, ou porque engordaram um pouco para fazer a bariátrica e acaba fazendo a bariátrica, né? E assim como a bariátrica, a Mounjaro, você precisa fazer um acompanhamento nutricionista, um acompanhamento médico para ter uma reeducação alimentar. Então, se ele fizer um tratamento com o Mounjaro, com uma reeducação alimentar, aprendendo a comer direitinho, nos horários corretos, da maneira correta, quando ele parar o tratamento, ele não vai comer errado de novo. Ele vai sentir fome? Vai. Mas ele vai comer o que ele tem que comer. E até mais saudável, né, doutora? A gente sabe que o bariátrico, ele tende a perder muitas vitaminas, né? Queda de cabelo, unha frágil, né? Sarcopenia também, né? E aí a gente vê que o Mounjaro, além de não ser invasivo, ele é algo que vai fazer com que você tenha essa perda de peso de uma forma mais saudável, porque é menos invasiva, sem ter que perder algumas vitaminas essenciais, né? Nossa, a Mounjaro pra mim é a melhor medicação que existe hoje, assim, como o Isaac tava falando, pra obesidade hoje não existe nada melhor. E vai sensibilizar ali a insulina periférica, vai diminuir os níveis de açúcar no sangue, vai diminuir o colesterol, vai diminuir pressão arterial. Então, vai melhorar tudo, não só o peso. Como ele falou, para você ter uma perda de peso adequada, né? Você precisa de um acompanhamento. Com certeza. Doutora, deixa eu perguntar uma coisa diretamente a você, que hoje eu vi que a clínica estava cheia, graças a Deus, de muitos pacientes. O Mounjaro pode trazer ou pode fazer com que o paciente fique dependente dele, dependente químico? Não, dependente químico não. Né? Não faz com que ele venha desencadear alguma outra dependência ou fazer, como por exemplo, por que eu tô falando isso? Não tem nenhuma relação psíquica. Exato. Por que eu tô falando isso? Porque a gente sabe que aquele paciente que faz a bariátrica, geralmente ele tem algum vício. Seja alcoólico, né? Sim. Então é importante a gente falar, já que a gente está fazendo essa comparação da bariátrica com o Mounjaro, sobre saber se ele faz com que o paciente fique dependente ou não. Não, ele não causa nenhuma dependência. O que ele faz? Ele é uma coisa que a gente chama de dose dependente. Sim. Quanto mais você for utilizando, você vai ter que sempre estar aumentando essa dose, porque ela vai perdendo o efeito. Então assim, mas causar uma dependência química de você ficar necessitando de utilizar aquilo ali para sempre, ou quando retirar, sentir que tem que usar novamente, ou ter algum tipo de sintoma desse tipo, não tem estudos que falam a favor disso, tá? Agora, é uma excelente medicação. Às vezes o que acontece? A pessoa usa, perde peso, daqui a pouco para de usar, ganha peso, aí quer usar de novo, mas esse ele quer usar de novo, quer dizer que ele tá dependente e tem ali uma dependência para usar novamente. Ou tem aquelas pessoas que já estão magras e não querem parar e continuam querendo usar. É isso que ele tá falando, mas Perfeito. Não tem nada a ver com dependência. Também. Tanto que ele falou, a gente faz uma titulação gradual, que é o aumento da dosagem para o paciente de acordo com o que ele vai conseguindo aceitar. E o Mounjaro pode trazer algum dano ao fígado e ao rim? Não. Estudos comprovam que não é hepatotóxico nem nefrotóxico. Então, qual é a dica que vocês dão para essas pessoas que estão fazendo a compra das canetinhas no mercado negro? É muito importante a gente falar sobre isso, não porque vocês vendem de forma regular ou na verdade não vendem, ou na verdade tratam pacientes ou acompanham pacientes, mas qual é a dica que vocês dão? Vou falar o que eu falei lá no Instagram, assim, não comprem Mounjaro. Não comprem Mounjaro. Certo. Né? Não usem sem um acompanhamento médico, sem uma prescrição médica,
sem uma orientação de como você deve usar, com uma titulação gradual para você. Porque você não pode começar com uma dose lá alta que fulano te vendeu, numa seringa de insulina, com uma agulha que tu nem sabe de onde foi aspirada a medicação ou não. Então, converse com o médico. Quando você tem uma prescrição de um médico, você tem duas opções: buscar fora do Brasil. Não existe outra opção de você buscar medicamento que alguém trouxe, ou então um parente trazer, alguma coisa do tipo. Sim. Agora, comprar na rua de qualquer pessoa, ou até de pessoas de confiança, não aconselho. Ou seja, medicamento é coisa séria, cara. Não compre jamais uma medicação de uma pessoa que, mesmo que seja muito próximo de você, que você não confie 100% que seja de uma farmácia oficial e que seja um medicamento original, oficial. Eu vejo, doutor e doutora Carol, que os pacientes que chegam lá na Clínica Nava, todos eles, após fazer o uso do medicamento, claro, acompanhado por vocês, eles ficam um tempo esperando o medicamento fazer efeito ou por caso venha a ter algum sintoma adverso? Geralmente nossos pacientes não fazem só a Monjaro, então Sim. não é só por conta dela, mas sim por conta de soroterapias ou alguma vitamina que o paciente está fazendo. Geralmente tem sim alguns medicamentos que o paciente fica esperando um pouquinho para ver se tem algum efeito adverso. Vocês querem falar, claro, se for da vontade de vocês, falar algum tipo de combinação entre soroterapia e o Monjaro que possa vir dar um resultado positivo, claro, com acompanhamento do nutricionista, que eu sei que vocês valorizam muito isso na clínica de vocês. Afinal, eu pego muitos pacientes que utilizam a canetinha, mas que sempre estão lá fazendo um balanço nutricional de macronutrientes essenciais e também falando, né, das suas rotinas através de anamnese, que é muito bem esclarecido por nós, né, porque cada um tem uma rotina, cada paciente tem um jeito de ser. Eu posso. Pode? Então fala, doutora, vinte teu peixe. Eu adoro, então eu sempre falo para as minhas pacientes aqui que estão me assistindo, elas vão saber. Eu associo muito Monjaro com ácido alfa-lipoico, com Morosil, com L-carnitina, Resveratrol, glutationa. Então são todos medicamentos muito bons para emagrecimento, antioxidante, diminuir aí resistência insulínica, estresse oxidativo. Então, tudo está interligado. Tudo está interligado, mas eu creio que precisa ir exclusivamente na clínica para que possa fazer uma anamnese mais detalhada, né? Cada um tem sua particularidade, a gente sabe, cada um tem um objetivo, então cada paciente tem tem sua genética, né? Então, sua forma de enxergar as coisas. Tem uns que não, quero só perder 5 quilos. Acho que tu vê isso. Não, quero perder 10. Cada um vem com uma forma, mas de certa forma o medicamento, ele faz... o resultado que ele dá pode ser diferente em cada pessoa? Com certeza. Não tem fórmula, não tem receita de bolo, não tem receita Igor? de bolo, né? Tem que avaliar o paciente, conversar. E aí só após uma longa conversa, resultado de exames, etc., você vai definir a conduta ali para ele. Então, não existe receita de bolo, não existe nada pré-pronto. Tem que ser tudo pensado. Lógico, tem os queridinhos, tem os preferidos? Tem, até porque ninguém inventa todo dia uma formulação nova. Sim, claro. Tem os principais, mas não existe uma receita de bolo. Doutor, essa pergunta aí vai para você. Tu vê alguma dificuldade nos pacientes, né, que usam esse tipo de medicamento? Tu vê que eles sentem alguma dificuldade para treinar? Por conta, muitas das vezes, né, da fadiga que o medicamento pode trazer. E qual é a dica que tu daria para eles? Igor, é natural que você começa a comer menos, você começa a ter menos energia. Normal, até o corpo se adaptar. Então, um dos efeitos colaterais, assim, que acontecem bastante com o uso dessas canetinhas é uma fadiga. A pessoa fica um pouco mais letárgica, um pouquinho mais sonolenta. É comum. É um efeito colateral comum, não é uma coisa rara. E aí é onde a gente entra... o médico, o nutricionista, para trazer o quê? Alimentos termogênicos, alimentos que melhorem a energia, que tem um índice glicêmico às vezes mais alto, até em certas ocasiões ali durante
um pouco antes da atividade física. A gente associa também algumas substâncias termogênicas. Eu gosto muito de associar, por exemplo, pré-treinos, L-carnitina, que nem ela falou, cafeína, citrulina, várias substâncias que melhoram a energia mitocondrial, e aí ele tem menos efeito colateral dessa medicação. Então, assim, tudo bem, tu fazer o cara usar essa medicação, pra ele ficar morrendo em casa e emagrecer a qualquer custo, eu não gosto. Eu gosto de deixar o cara na rotina dele normal, treinando bem. Hoje vai comer menos, que ele precisa perder peso, mas assim, a gente reduz até os efeitos colaterais quando o tratamento ele é composto por várias outras substâncias. E não Mais apenas ativo, o uso indiscriminado de qualquer jeito da Mounjaro. Querendo ou não, perder peso vai perder porque ele tem o que a gente acabou de falar, né? O esvaziamento intestinal, fazendo com que tu fique saciado. O esvaziamento, gástrico. Mais prolongado, fazendo com que o paciente fique cada vez mais saciado, né? O paciente ele sente menos fome e ele demora mais para comer e come pouco. Então é natural que ele vai perder peso. Ele vai perder peso. É muito raro um paciente que tomou, ou que toma, ou que faz uso corretamente dessa medicação e não perde peso. É quase, sim, pelo menos eu, na minha prática clínica, nunca tive nenhum paciente que aconteceu isso. Nenhum. Todos perderam peso. Lógico, uns mais, outros menos, que nem você falou. Cada pessoa é de um jeito. Sim, mas claro. É praticamente um resultado certo. Positivo, né, doutor? Mas não só isso, mas como ele estava falando sobre estudos, vários estudos clínicos randomizados vêm mostrando a diferença entre o Ozempic e a Mounjaro no tratamento contra a diabetes mellitus e o efeito colateral na perda de peso. E ele vem mostrando ali muito avanço no metabolismo lipídico, diminuindo aí a gordura abdominal e a gordura visceral. Então, não só porque o paciente não come, ele realmente melhora o metabolismo lipídico. Doutor, eu percebo que na Clínica Nava vocês fazem todo um acompanhamento com o paciente, fazendo exames antes, durante e depois. Você tem visto uma melhora significativa. Tu pode relatar alguns depoimentos de alguns pacientes teus que, poxa, hoje se sentem outra pessoa, que a gente vê muito, né? Isso. É só o que a gente escuta. Se tu for entrar lá na sala de medicação, um fala, né, pro outro assim: nossa, você vai começar o uso da Mounjaro? Melhor medicação, eu me sinto outra pessoa, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais saudável. Porque não emagrece, porque entrou lá no centro cirúrgico, cortou o estômago e pum, começou a emagrecer. Não, começa a comer bem, começa a treinar, começa a tomar a quantidade de água ideal que ele necessita diariamente, começa a dormir bem, o paciente começa a diminuir ali gordura abdominal, até no sono atrapalha. Então, muitos muitos relatos de paciente mudando de vida com o uso da Mounjaro. Qual é o melhor, Mounjaro ou Ozempic? Pergunta que não quer calar. Mounjaro. Queridinha, né? E outra, qual os efeitos colaterais que o Ozempic tem e o Mounjaro não tem? Os efeitos colaterais são muito parecidos. Pronto. É porque a Mounjaro ela é uma evolução do Ozempic, como a gente falou. Ela tem associado uma outra incretina, um outro hormônio que potencializa o efeito. Então, ela tem mais resultado e menos efeitos colaterais. Sim. O Ozempic, ele realmente tem mostrado... Muitos pacientes que já fizeram Ozempic e hoje fazem Mounjaro relatam que tem menos efeitos colaterais. Mas, te respondendo sobre os efeitos colaterais, náuseas, vômito, constipação, diarreia, que ele falou, fadiga, dor no corpo, que geralmente são efeitos colaterais que a gente vai ali contornando na titulação gradual que a gente vai fazendo com o paciente, e ele vai diminuindo esses efeitos colaterais à medida que vai se acostumando com a medicação. E na prática mesmo de consultório, eu percebo que os meus pacientes, eles tendem mais a ter efeitos colaterais durante 48 horas, não mais que isso. É porque é o começo, a introdução, né? Tudo que vai se introduzir algo novo, eu creio que tem, né? Que a gente falou, é dose dependente. Primeira dose a gente tem que diminuir, dosando mesmo ali para ver como cada paciente reage. Tem paciente que faz um pouquinho e sente bastante, tem paciente que faz doses mais altas e não sente muito. Então cada pessoa reage de um jeito à substância.
Perfeito, doutor. Perfeito, doutora. A gente vai concluir, mas eu queria que vocês pudessem falar um pouco dos dois assuntos hoje, podendo esclarecer um pouquinho mais, abrindo os olhos dessas pessoas que estão fazendo a compra desses medicamentos no mercado negro, o que isso pode, quais são os danos que isso pode trazer para a sua saúde, não só do Mounjara, mas a gente também falou da soroterapia, a introdução de vitaminas, para pacientes que realmente precisam através de exames que são feitos e a gente consegue enxergar a necessidade, mas eu queria também que vocês pudessem falar também um pouquinho antes de concluir sobre a soroterapia, a introdução da soroterapia para atletas de alta performance. Igor, performance aí, o doutor. A gente teve, para resumir um pouquinho do nosso papo, a gente falou muito de medicações injetáveis, a verdade é essa. Endovenosa, intramuscular e subcutânea. Foi o maior tempo do nosso papo, foi sobre medicações injetáveis. Soroterapia, a gente consegue ter uma absorção melhor dos minerais e nutrientes, porque ela não tem uma metabolização hepática, uma metabolização gástrica, quando você toma por via oral. Então é a mesma coisa, você tá com uma dor de cabeça, eu gosto de trazer para a parte prática do negócio, para ficar claro para quem tá assistindo. Você toma dipirona, às vezes, comprimido. Não resolve. Quando você toma na veia, resolve. Então, assim, não é para todo mundo e nem o tempo todo. Mas, bem prescrito, a gente consegue potencializar os efeitos tanto para pacientes que só querem melhorar a performance, quanto pacientes que querem melhora de energia, pacientes que querem melhora de imunidade, aumento de massa muscular. Então, é uma outra via. Tem a via oral, tem a via endovenosa, tem a via intramuscular, tem a via subcutânea. São vias diferentes de administrar medicações. Então, acho que não é que é melhor uma que a outra. Tem indicações, né? Cada uma tem suas indicações. Então, tu às vezes associar, que é uma coisa que eu gosto muito, de associar o oral com o injetável. Porque eu também gosto bastante das medicações orais. Então, não é nenhum é melhor que o outro. São indicações para cada tipo de situação. A medicação oral ela não tem 100% de aproveitamento, né, doutor? Não é 100% o medicamento que você introduz por via oral, ele não é 100% aproveitado no organismo. Nem endovenosa. A maioria das medicações não tem, ela tem uma metabolização. Sim, tá? perfeito. Então ela não é aproveitada 100%. Mas realmente na via oral você acaba perdendo mais do que na via endovenosa. Chama de biodisponibilidade. Certo. Então, para paciente, mesmo que vem buscando performance, é necessário fazer os exames, é necessário ter um acompanhamento médico e nutricional para que a gente possa ter esse balanço calórico, assim como também entender qual é a real necessidade, né, desses pacientes. O que tu me diz sobre isso? Que eu tenho certeza que tem muitos atletas assistindo aí e querem saber um pouco da importância, até para atletas na perda de peso, né, que às vezes querem um resultado que vem fadigando ali, vem perdendo peso, ficam fadigados e às vezes querem uma recuperação muscular mais rápida, né? Para poder no outro dia já entrar ali dentro do octógono ou no tatame e fazer uma luta. O que tu me diz aí sobre isso? Com certeza a via endovenosa é um diferencial. Porque primeiro nem todo mundo tem acesso. Não é todo médico que tem a cultura hoje de fazer esse tipo de medicação. Então hoje é um diferencial, eu gosto muito de associar, como eu já falei, atleta, pessoas que querem só resultado estético, pessoas que querem só melhorar a energia, pessoas que querem apenas melhorar a imunidade. Eu acho que é uma via de acesso que a gente pode estar utilizando, que tem uma maior absorção e que é muito válida. Então eu acho que tem muita vantagem para atleta estar utilizando da via endovenosa para fazer reposição de minerais, vitaminas, né, eletrólitos e principalmente pré-competição. A medicação intravenosa, o efeito é imediato, né, doutor? É mais rápido. Mais rápido? Mais rápido, depende da meia-vida de cada medicação. Tudo depende. Tu vê que eu gosto muito de falar, depende. Depende, né? Não, com certeza. Já que tu falou de meia-vida, doutora Carol, sobre o Mounjara. Qual é a meia-vida do Mounjara? Eu tenho cara de CDF. Eu vejo tua alegria, tua alegria em falar do Mounjara e vejo dos benefícios. Tem meia-vida, né? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Não lembro exatamente a quantidade de horas, mas eu acho que é 116 horas, dá em torno de mais ou menos 5 dias. E fazendo, sim, com que ela tenha... Sintetize, né, ali no corpo? Durante 5 dias e tem a indicação de que a gente faça semanal, de 7 em 7 dias. Não, doutora, não tem problema. Por que eu toquei nesse assunto com relação à vida útil do medicamento? Porque eu, numa conversa com alguns amigos, um tempo desse,
É, é até engraçado, porque é como se estivesse fazendo um ciclo de Monjaro, tomando segunda, quarta e sexta. E o que isso pode trazer de malefício para a saúde de um indivíduo desse? Não, pancreatite básica. Pode paralisar algum... Cara, tem pessoas que hoje utilizam um off-label, né? De um outro formato, não o formato da bula. Eu já utilizei outras medicações, por exemplo, a Victose gostava de... Ozempic, de usar semanal, quer dizer, semanal não, diário. Ou então fazer doses subindo e depois descendo. Já fiz. Hoje eu prefiro prescrever igual tá na bula, cara. Porque já funciona, já tem a medicação correta. Perfeito, então não tem muito por que ficar inventando. Hoje tá passado, assim. Mas tem muitos colegas médicos que fazem realmente um outro formato. Isso foi até importante esclarecer, porque quando ele me falou isso, esse meu amigo, de tomar 3 vezes na semana, eu até falei que ele era louco, né? Mas eu vejo que hoje tu já tá me dizendo que pode existir isso, né? Pode. Mas acredito que com acompanhamento... Tisepatida, não. Olha, pronto, já veio um outro profissional, mas acredito que tu fazia isso porque tu era médico, né? Tu sabia do que na prática, às vezes eu tinha melhores resultados. E eu ia acompanhando o paciente ali semanalmente, ou então qualquer coisa que acontecesse, ele tinha meu número. E eu gostava de prescrever nesse outro formato. Já a Monjaro, Tisepatida, não, eu prescrevo semanal mesmo. Hoje, inclusive, para você trocar o dia, se você faz o uso da Monjaro na quarta-feira e você quer trocar para uma quinta-feira, por exemplo, você tem que esperar 2 dias para mudar o dia. Chegou na quarta, você espera a quinta e sexta para poder mudar para o sábado. Não é como era antes, tem algumas... com certeza os medicamentos vão evoluindo, com certeza. E como eu falei antes, para concluir, quais são as dicas, o que vocês podem estar falando aí para poder conscientizar essa galera que tem comprado os medicamentos no mercado negro, sem um acompanhamento médico, que estão tomando de qualquer forma, não só Monjaro, Ozempic, Saxenda, mas também as vitaminas intravenosas também, né? Eu queria saber qual a opinião de vocês, não. Quais dicas, né? O que vocês podem falar para poder conscientizar esse pessoal, para a gente concluir o nosso podcast? Igor, de medicação de mercado negro já existe desde que o mundo é mundo, pô. Não é só essas canetinhas. Hormônio, testosterona de vários formatos, GH. Perfeito. Já teve todas a sua época. Tudo hoje é as canetinhas. E eu vou bater na mesma tecla que eu tô desde o começo do podcast falando. Não compre. Não compre. Remédio é remédio de farmácia. Medicação é medicação feita em laboratório próprio e fiscalizada pela Anvisa. Tirando qualquer outra medicação que não tem esse critério, tu não tem que comprar, não tem que tomar. A verdade é essa. Entendeu? Falando um pouquinho mais, pra gente encerrar. Queria falar não só de medicação, porque a gente falou tanto de medicação, mas eu acho que a medicação, ela é um a mais. Mas não adianta você tomar nada de medicação se você não tiver um plano alimentar e um treino. É o que eu falo. O que dá resultado é o treino e a dieta. Então por que tem um remédio? Pra potencializar. Pra ajudar que você consiga seguir uma dieta. Um termogênio que você usa pra potencializar o teu treino. Mas não adianta tomar um termogênio e ficar em casa quieto, sentado, que tu não vai emagrecer. Não é milagroso. Não adianta tu tomar a Monjaro e ficar tomando uma lata de leite condensado, que tu não vai emagrecer. Então a medicação ela é um adjuvante. O principal hoje é a mudança nos hábitos. Então é isso que a gente tem que bater bastante na nossa consulta. O remédio ele é a cerejinha do bolo. Mas você tem que passar a consulta inteira conscientizando o seu paciente que ele precisa mudar a dieta, ele precisa mudar o treino, ele precisa melhorar. Ele precisa melhorar o seu sono, que aí vai estar relacionado à sua recuperação muscular, à sua hidratação. Quando você consegue entrar na cabeça do paciente com tudo isso, aí a medicação ou qualquer suplemento ou o que você prescrever para ele numa receita é só a cerejinha do bolo. Perfeito, doutor. Aí a mágica acontece. É exatamente isso que eu queria que vocês pudessem falar, conscientizar. Eu falo não só da Monjaro, mas também da soroterapia, como você falou no início do podcast, não é um cardápio, né? Que você vai entrar lá e escolhe como uma comida e eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou comprar isso e fazer isso. Não é assim, tem que realmente ter indicação, né? Tem riscos, como qualquer outra medicação que você fizesse sem indicação médica. Então, procure um médico que te oriente, que entre na sua mente, que te ajude a mudar os seus hábitos de vida, porque realmente não é só aplicar a Monjaro e achar que vai emagrecer,
Que não é, que não assim, é milagroso. E que seja exemplo, né? Como vocês, não só fisicamente, mas vocês vivem um processo, isso é bacana, um casal que mostra que é saúde de verdade, que tá ali sempre postando treino, que tá sempre mostrando que ali que estão ativos. Isso é bacana, né? Porque é uma forma da gente poder também mostrar que os nossos médicos vivem o processo. A gente gosta, né? Eu acho que eu gosto um pouquinho mais que ele. Mas a gente gosta. Doutora Carol, doutor Isaac, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por comprarem essa causa, por hoje vocês poderem estarem inaugurando comigo um sonho, né, que eu sempre tive, mas tudo no momento certo, na hora certa, no momento que Deus, né, ele bate ali o martelo, que é esse podcast, que é o Pode Ser, que o Pode Ser, para que todos fiquem cientes, é para falar sobre o ser humano, para falar sobre os pilares que compõem, que envolvem o ser humano, físico, mental, espiritual, que esses 3 pilares, andando ali de mãos dadas, vão te fazer um ser humano melhor, um ser humano mais completo e um ser humano mais próximo de Deus. Por que que eu falo Deus? Porque eu creio em Deus. Mas aqui também, que fique claro que esse podcast vai ser para dar espaço para todas as pessoas, para todos os públicos, porque ser humano, independente de religião, raça e cor, merece ser ouvido, merece estar aqui, porque todo mundo tem uma forma diferente de pensar e de agir. Igor, eu que agradeço aí, cara. Parabéns pelo projeto. É isso. Sonho a gente tem que tirar do papel. Tem que botar pra acontecer. E a nossa casa lá sempre esteve aberta a você, a nossa clínica. Isso. Agradeço você abrir a sua casa aqui pra gente, de coração mesmo. Muito obrigado. Eu acho que espero ter contribuído aí. Com certeza. Né? Esclarecido aí pra quem assistiu. E é isso, pessoal. Obrigado. Agradeço aí de coração mesmo a oportunidade. Obrigada, Igor. Obrigada, pessoal. Eu espero ter ajudado também. Com certeza, vocês são uma enciclopédia ambulante. Obrigado. E até a próxima. Em breve.